Saudações a todos, mais uma vez vamos iniciar uma aula falando um pouco sobre ecologia, dar continuidade à aula da semana passada, mas hoje nós vamos falar especificamente sobre as relações ecológicas entre os seres vivos. Vamos nessa! Na semana passada, nós discutimos um pouco sobre a atuação da ecologia enquanto uma área que vai estudar as relações entre os seres vivos, né, ou seja, dos seres vivos entre si, e como também as relações desses seres vivos com os fatores abióticos, ou seja, com os fatores físicos do meio ambiente. Então, a ecologia ela vai estudar todas essas relações entre os seres vivos e desses com o meio físico. Hoje, quando nós vamos falar sobre as relações dos seres vivos entre si, o que a gente chama de alelobiose, então nós vamos ver os diversos tipos de atuação, enquanto a relação desses seres vivos com o meio físico, que nós discutimos na aula passada, é chamada de ecobiose. Hoje nós vamos se ocupar apenas de falar um pouco sobre a alelobiose. Existem diversos tipos de relações ecológicas, talvez algumas não estejam nem aqui. Esse é um mapa mental que traz um pouco a sua classificação, os tipos de relações que existem, mas nós vamos estar o tempo todo falando sobre as suas características, as características de cada tipo de relação, trazendo alguns exemplos. Mas antes de qualquer coisa, nós podemos analisar nesse mapa que as relações elas podem ser interespecíficas ou intraespecíficas. Interespecífica quando as relações ecológicas acontecem entre espécies diferentes, intervém entre uma e outra, específica de espécie. Enquanto outros tipos de relações podem acontecer dentro de uma mesma espécie, ou seja, dentro de uma mesma população. E aí nós falamos em relações ecológicas intraespecíficas. Intra vem de dentro, dentro da mesma espécie. Independente se essa relação está acontecendo entre organismos de espécies diferentes ou entre organismos de uma mesma espécie, essas relações elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Harmônica, quando nenhum das duas espécies de organismos envolvidos saem com algum prejuízo, então não há prejuízo para nenhuma das espécies. E desarmônica, quando há algum prejuízo para um dos dois ou uma das duas espécies envolvidas. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre comensalismo, mutualismo, protocooperação, sobre todos esses tipos de relações ecológicas que acontecem entre os seres vivos. Para iniciar, nós vamos falar sobre a colônia. A colônia é um termo muito conhecido, a gente conhece várias espécies de animais que são coloniais. Então, colônia é um grupo de indivíduos de uma mesma espécie, ou seja, nós estamos falando aí de uma relação ecológica intraespecífica, dentro de uma mesma espécie, que vão depender um dos outros e se mostram ligados de forma que se torna impossível a vida de modo isolado. Então, ao isolar qualquer indivíduo da colônia, ou esse indivíduo vai formar uma nova colônia, ou ele não consegue sobreviver. Esse tipo de relação permite ou não a formação de indivíduos especializados com o tipo de trabalho que o mesmo está desenvolvendo naquela colônia. Então, nós temos aqui alguns exemplos dos corais. Então, os recifes de corais são, na realidade, verdadeiras colônias de vários indivíduos. E aqui a gente vê os pólipos de corais, cada um desse aqui é um indivíduo, todos eles vivem nesse tipo de relação ecológica. Nessa imagem aqui, nós temos também uma relação de colônia, bactérias coloniais em cultura de laboratório, nesse caso aqui é uma cultura de laboratório, e a gente consegue ver perfeitamente a formação de colônias. Então, esse é um tipo de relação no qual cada bactéria é uma unidade formadora de colônia. Então, se eu tiro uma bactéria dessa colônia,
ela vai formar uma nova colônia, né? Vai passar por um processo de divisão celular e formar novas colônias. Aqui também nós temos um outro exemplo, né? Essas três imagens aqui, de um quinidário, nesse caso aqui a caravela portuguesa, né? Que é um quinidário colonial. Na realidade aqui o que a gente está vendo nessa imagem é uma colônia. Então eu tenho três, nesse caso aqui eu tenho uma colônia com divisão de trabalho, e essa divisão do trabalho permite uma especialização de cada indivíduo. Então, essa boia, né, que a gente pode chamar de boia aqui, é um indivíduo, um único indivíduo formando essa bolsa de ar, né? Ele produz esse gás e tem uma função aqui de permitir, né, a flutuação da colônia, e a partir disso aí as correntes de ar e também a corrente de água acaba levando, né, movimentando, permitindo o movimento dele na coluna d'água. Esses tentáculos, né, esses filamentos aqui, existem dois tipos de indivíduos. Esses filamentos mais compridos são os filamentos que apresentam células chamadas quinidócitos, né? Então são células que vão emitir um prolongamento, né, que liberam a substância urticante que queima. Então são indivíduos especializados para a captura de presas e também para a defesa da colônia. E mais acima, esses outros filamentos menores, nós temos indivíduos especializados para a reprodução da colônia. Então essa é a parte, né, dos indivíduos que fazem o processo de multiplicação dessas colônias, propagação da espécie. Nessa imagem aqui em cima nós vemos diversas caravelas portuguesas, né, mostrando aqui um desequilíbrio ecológico que fez com que essa colônia se multiplicasse. Então a gente tem aqui várias colônias de caravela portuguesa. Novamente, voltando aqui, nós temos uma relação que é intraespecífica e uma relação harmônica, né? Uma vez que não há prejuízo para nenhum desses indivíduos envolvidos nessa relação ecológica. Outro tipo de relação ecológica também intraespecífica, ou seja, dentro de uma mesma espécie, é a sociedade. Então, a gente tem diversos exemplos aí, né, de abelhas, formigas, cupins. Então, é um tipo de associação onde cada indivíduo, nesse caso aqui, cada indivíduo ele tem capacidade de vida isolada, ou seja, ele pode viver isoladamente, mas há uma preferência em viver em grupos, né? Então, os indivíduos preferem viver em grupos, diferente da colônia, onde os indivíduos necessitam viver em grupos. Então, os indivíduos na sociedade possuem uma independência física uns dos outros, então eles não necessitam estar no mesmo espaço, né? Geralmente a sociedade é grande, os indivíduos ocupam um espaço grande. Pode ocorrer, de certa forma, um grau de diferenciação que pode ser mínimo ou pode ser um grau de diferenciação muito grande, que está muito associado à divisão do trabalho, como acontece em formigas, onde a gente tem algumas formigas que tem a rainha, né, ela se modifica, mas a gente vê uma diferença muito grande, por exemplo, entre cupim e abelha, onde a rainha tem uma diferenciação, um grau grande de diferenciação, né? Então a gente tem aqui nesse caso aqui, ó, nós temos exemplos de abelhas, né? Não, desculpe. Nesse caso aqui nós temos cupins, então observe que de acordo com a função que cada indivíduo vai ocupar no ambiente, ele vai se desenvolver de uma forma diferenciada, né? Então isso aí é um grau de diferenciação devido à relação ecológica. Essa relação ecológica de sociedade está presente também na sociedade humana, né? E a gente popularmente já chama de sociedade essa relação entre diversos indivíduos. No caso da espécie humana, não há diferenciação fenotípica de acordo com a função que o indivíduo exerce na sociedade. E aqui a gente tem o caso da abelha, né?
uma casa, aqui uma sociedade de abelhas e aqui provavelmente a rainha está aqui dentro e todos os indivíduos defendem a rainha, né? Protegem a rainha que é especializada no processo de reprodução. Outra relação aí que é intraespecífica, né, entre indivíduos de uma mesma espécie é chamada de canibalismo. O canibalismo está presente em diversas espécies, inclusive na espécie humana. Existem grupos isolados, né, que são ainda canibais. É uma interação entre indivíduos de uma mesma espécie, como eu falei, né, intraespecífica, no qual um indivíduo mata e devora outro da mesma espécie. Esse tipo de relação é muito comum em aranhas, em alguns escorpiões. Aqui no louva-a-Deus, né, que após a reprodução a fêmea devora o macho, inicia aqui comendo a cabeça do macho. E na população humana a gente tem além de alguns grupos isolados que ainda são canibais, nós temos vestígios, né, de arqueológicos de situações de canibalismo na espécie humana. Esse aqui é um crânio de uma garota que foi encontrado, né, datado aí do século XV, XVI, e que tinha diversos vestígios diversos indícios, né, de que foi uma criança que sofreu canibalismo. Outra relação que nós vamos abordar aqui é o mutualismo. Essa associação envolve duas espécies que são beneficiadas. Então, é uma relação harmônica e é uma relação interespecífica, né? Ou seja, entre espécies diferentes. Esse tipo de relação pode ser obrigatória ou facultativa. Nesse caso, essas duas imagens, né, nós temos os líquens, que são uma relação, que é uma relação, né, entre algas e fungos. Então, o fungo protege a alga da desidratação, fornece alguns nutrientes para ela, e em troca, a alga faz o processo de fotossíntese e fornece também nutrientes para o fungo. Então, é uma relação aí que a gente conhece como líquens, né? Então, é uma relação aí que, nesse caso, é obrigatória, porque ao separar a alga, né, a microalga do fungo, nenhum dos dois sobrevive. Nesse outro caso aqui, no caranguejo ermitão, né, é uma relação facultativa. Esse caranguejo ele vive em conchas de moluscos, né, que morreram. Então ele utiliza dessa concha para se proteger. E nesse processo ele caminha, ele se locomove dentro dessa concha. E aqui a gente tem o desenho de uma anêmona, que é um coral. Então essa anêmona que está registrada nessa imagem aqui, ela se fixa na concha que o ermitão carrega. Então é um animal, né? O quinidário é um animal. E esse animal aqui é um animal séssil, então ele fica fixo, né? Não tem locomoção. E ele precisa absorver matéria orgânica que está em suspensão na água. Então, ao estar preso na concha que esse caranguejo ermitão carrega, esse quinidário, essa medusa, né? Essa anêmona, ela acaba se beneficiando, porque ao caminhar, o caranguejo está carregando a concha e ela está vindo junto. Então, nesse processo aí, ela está conseguindo explorar um espaço maior e acaba absorvendo matéria orgânica da água, né, com uma facilidade muito maior. Também, voltando aqui a essa imagem, não é uma relação desarmônica, né? É uma relação harmônica, não há prejuízo para nenhum dos dois indivíduos, nenhuma das duas espécies envolvidas. O mutualismo, como eu falei, ele se divide em um mutualismo que é obrigatório ou facultativo. Eu trouxe esses dois exemplos aí. Mas, dentro da diversidade de relações mutualistas, existe o mutualismo trófico, né, que é aquele mutualismo que envolve uma relação de fornecimento de nutrientes.
de um indivíduo para outro. E aí essa imagem aqui está representando isso, né? Associações de micorriza, que são associações de bactérias nitrificantes e algumas as raízes de plantas. Então, quando essas micorrizas estão associadas às raízes das plantas, observe que as plantas crescem mais e mais saudáveis, porque melhora o processo de absorção de nutrientes, a umidade do solo, enquanto na ausência de micorrizas o crescimento é mais dificultado. Então a gente tem uma relação aí das bactérias com as plantas, né? É uma relação que envolve aí o fornecimento de nutrientes, a absorção de nutrientes. Existe também o mutualismo defensivo, que é uma relação em que um dos indivíduos envolvidos vai promover a defesa de outro. Então essa segunda imagem aqui é uma associação de formigas, né, dessa espécie, Pseudomyrmex, e a planta acácia, né? Então essa planta, né, ela vai produzir um néctar e a formiga utiliza desse néctar, né? Qualquer animal ou até humano, né, o animal humano mesmo que encoste ou tente arrancar as folhas, vai receber mordidas aí da formiga, porque de certa forma ela acaba defendendo a planta. Em troca, ela consegue aí o alimento, o néctar, né, que a própria planta produz. Contudo, alguns estudos têm mostrado que essa relação é muito mais complexa, né? A caça ela vai produzir um néctar que, além de deixar as formigas viciadas, né, esse néctar também contém uma enzima que destrói a capacidade dessas formigas de digerir qualquer outra substância. Então essas formigas elas acabam, além de viciadas, elas como se elas desaprendessem a digerir outros alimentos, né? Então isso faz com que a formiga fique seja escravizada, né? Digamos assim, seja escravizada pela planta. E essa relação é benéfica aí porque a formiga consegue alimento e a planta consegue uma proteção, né? Então é um mutualismo defensivo. E existe também aí o mutualismo dispersivo, né? Que é aquele mutualismo que está associado à dispersão do pólen, a dispersão do pólen ou da semente por um animal. Então eu trouxe esse exemplo típico aqui da abelha com as flores, né? E a partir desse processo a abelha faz a dispersão do pólen, né, o transporte do pólen, mas também existem outras relações, como frutas, né, e sementes diversas, na qual o animal se alimenta da fruta e acaba liberando a semente em um outro local mais distante, e isso permite uma maior dispersão das sementes em ambientes distintos. Eu trouxe aqui, né, uma relação que nos livros e vocês vão encontrar aí na internet se fala muito sobre a cooperação ou proto-cooperação, mas alguns autores consideram esse tipo de relação como um mutualismo facultativo, porque trata-se também de uma associação bilateral, né, onde as duas espécies aí se beneficiam. Então eu tenho espécies diferentes, eu estou falando aqui de uma relação interespecífica, né? Como a gente já tratou aí, o mutualismo é uma associação entre espécies diferentes. Então estou falando de uma associação, uma relação ecológica interespecífica diferente das relações aí até canibalismo, as relações que a gente tinha tratado, que eram relações intraespecíficas, né? Ou seja, dentro de uma mesma espécie. Então, na protocooperação, ambas as espécies se beneficiam. Então, estou falando aí de uma relação harmônica. Contudo, essa associação não é obrigatória e cada espécie ela pode viver isoladamente, né? É por isso que muitos autores consideram como um mutualismo facultativo, né? Como a gente trabalhou aqui, a gente falou do caranguejo ermitão. Então, é muito parecido com isso aqui, né? Com essa situação. Embora no mutualismo facultativo, essa relação ela permanece durante todo o tempo, né? Embora seja facultativo, essa anêmona pode ser retirada aqui e sobreviver sobre uma rocha ou outro substrato,
né, e sem alterar a vida de nenhum dos dois indivíduos, mas em geral essa relação permanece aí durante toda a vida dos dois indivíduos. O que é diferente da protocooperação, na qual nem sempre a gente vai ver essas espécies, como eu tenho aqui, por exemplo, pássaro popularmente chamado como pássaro palito, né? E alguns bovinos aqui, eles tiram carrapatos, então os pássaros conseguem alimento comendo o carrapato do gado, e o gado também se beneficia porque está se livrando do parasita, né? Então é uma relação aí benéfica para os dois, uma relação harmônica. Mas nem sempre essa associação vai acontecer durante todo o tempo, né? Uma relação que se compara ao mutualismo facultativo, porém não é constante, não está acontecendo, ocorrendo o tempo todo. Essa outra imagem aqui traz a relação do peixe palhaço com as anêmonas, né? As anêmonas são quinidários, como eu falei já anteriormente, e esses tentáculos aqui possuem quinidócitos, que são células que liberam uma substância urticante que queima, né? A grande parte dos animais. Então, esse peixe palhaço é imune a essa substância liberada pela anêmona. Então, ele consegue se proteger, viver aqui junto da anêmona. Ele não fica aqui o tempo todo, né? Em alguns momentos ele vai estar junto com a anêmona quando ele precisar se defender de algum predador, ele se esconde nas anêmonas, porque se o predador vier até ele, vai se queimar com a anêmona e vai correr, né? Essa relação é uma relação benéfica, porque o peixe palhaço se protege, né, dos predadores. Alguns estudos também mostram que há uma relação com o peixe borboleta, que é um peixe também imune à anêmona e que se alimenta dos tentáculos da anêmona. Só que quando o peixe borboleta chega para se alimentar da anêmona, o peixe palhaço coloca ele para correr. Então, de certa forma, o peixe palhaço acaba protegendo a anêmona do peixe borboleta. Além disso, as anêmonas acabam se alimentando dos dejetos do peixe palhaço, né, que ele faz aqui, ela se alimenta disso, e também de outros peixes que tentam capturar o peixe palhaço e ao chegar aqui se queimam, né, nos tentáculos e acabam morrendo aqui, e isso é benéfico também para a anêmona. Então é uma relação harmônica aí que acontece entre um peixe e um quinidário. Outra relação interespecífica, ou seja, entre espécies diferentes, é o comensalismo. Essa associação ocorre quando indivíduos de uma espécie se aproveitam dos restos alimentares de outra espécie. Então a gente tem aqui uma relação entre a rêmora e o tubarão. A rêmora é um peixe que se fixa à superfície do tubarão, e quando o tubarão se alimenta de alguma presa, ele acaba dilacerando os tecidos e alguns pedaços caem na água e a rêmora se alimenta disso. Outra relação de comensalismo é a relação entre hienas e leões, né, onde os leões caçam suas presas, se alimentam e abandonam os restos, e ao sair as hienas vêm e se alimentam desses restos, né, da presa do leão. Nesse caso aqui, a gente voltando, nós estamos falando de uma relação que não é harmônica, é uma relação. Não, desculpe, aqui nós estamos falando de uma relação harmônica, né, comensalismo, porque não há prejuízo para nenhum dos dois indivíduos, mas o que eu quero falar, não confundam aqui a relação de predatismo, porque a relação da hiena aqui que eu estou trazendo, há uma relação desarmônica, que é a relação de predação, né, de competição lá e predação do leão, e aqui parece ser um búfalo, né? Mas aqui está sendo tratada a relação não de predação, mas a relação entre a hiena e o leão, onde o leão caça e a hiena se alimenta dos restos alimentares do leão. Outra relação muito comum em plantas é o equilinismo, mas que também ocorre em animais. Então, é uma associação em que apenas uma espécie, né, que é chamada de inquilino ou inquilina,
se beneficia procurando abrigo ou suporte no corpo de uma outra espécie, que é o hospedeiro. Nesse caso aqui, nós não estamos falando em um hospedeiro da relação de parasitismo, né? Nós estamos falando aqui de um hospedeiro que vai apenas abrigar, né, alguma espécie em seu corpo. Então, essa relação aí é uma relação onde não há prejuízo, então é uma relação harmônica. E é uma relação interespecífica, ou seja, entre espécies diferentes. Então, a gente tem aqui nesse exemplo uma espécie de uma árvore, e sobre o tronco dessa árvore nós temos diversas plantas, geralmente orquídeas, são plantas epífitas que vivem aqui apenas vivem, né, sobre o corpo de outro ser. Não é parasita, né, não utiliza da seiva da outra planta, simplesmente cresce sobre a planta. Há também um mecanismo em alguns animais, né? Nós temos um caso aqui do pepino do mar, que é um equinodermo, e esse equinoderma abriga um peixe, né? Que é o Fieraster, e esse peixe vive dentro do corpo. Aqui tem uma imagem melhor, né? O peixe ele saindo do corpo desse pepino, mas isso não causa nenhum dano ao pepino nem ao peixe, então é uma relação aí que de certa forma é harmônica. Desculpe, gente, harmônica não, mas não causa nenhum prejuízo, né? Porque não é totalmente harmônica, porque para o pepino do mar não vai existir prejuízo, mas também não há nenhum benefício em abrigar esse peixe. Para o peixe há um benefício porque ele está encontrando abrigo, né, e proteção, mas não há nenhum prejuízo aqui para nenhuma das duas espécies envolvidas. Outra relação é chamada de predatismo, né? Bem conhecida já entre vocês. Então, é uma relação na qual um indivíduo ataca e devora outro. Então, essa relação ocorre entre espécies diferentes. Então, nós estamos falando de uma relação interespecífica, porque se na relação indivíduo ataca e devora outro da mesma espécie, essa relação já é a relação que a gente viu, que é canibalismo. Nesse caso aqui, um indivíduo ataca e devora outro de outra espécie. Então, nós estamos falando aí de predatismo, ou também conhecido como predação. Nessa situação, as duas populações, tanto a população de predador como a população de presas, geralmente não se extinguem nem entram em superpopulação, né? Não há um desequilíbrio, sempre permanece em um equilíbrio constante, de modo que nesse gráfico aqui está sendo mostrado o tamanho da população. Então eu tenho a densidade das populações de cobras e ratos, por exemplo, mas isso vai acontecer com qualquer relação de predatismo entre outras espécies, como aqui no caso do leão e a zebra. Então eu tenho ratos e o tracejado aqui cobras. Então ratos a presa e cobra o predador. Observe que quando a população de ratos está grande, a população de cobra começa a crescer, porque ela começa a encontrar alimento e a reproduzir. Então ela vai crescer, e ao crescer a população de rato começa a diminuir, porque a população das cobras estão se alimentando dos ratos. E aí vai reduzindo. Quando reduz a população dos ratos, a população das cobras já está no seu pico máximo, começa a faltar alimento e ocorre uma diminuição da população, né? Morte e deficiência no processo de reprodução. Então, esse processo permanece constante, né? De forma que a gente tenha uma dinâmica aí entre as populações que se mantém em um certo equilíbrio. Não há um desequilíbrio, a não ser quando acontecem situações de desequilíbrios causados pelo homem. Outra relação é o parasitismo, né? Uma relação onde uma espécie se instala no corpo de outra, retirando aí matéria, nutrientes, né? E causando alguns danos. A gravidade desses danos pode variar em algumas lesões, como também em distúrbios que podem levar até a morte do indivíduo que foi parasitado, né? Do caso do hospedeiro. Então, esse hospedeiro pode morrer, mas a finalidade do parasitismo
é apenas na realidade, a finalidade do parasita é apenas de se alimentar, de sobreviver, né? A morte do hospedeiro não é interessante para o parasita, porque se o hospedeiro morre, ele deixa de ter os nutrientes dele. Então, a morte na relação de parasitismo é uma morte que ocorre por consequência, né? Então, é diferente da relação de predatismo, né? Então, essa é uma grande diferença, porque o parasita não está causando a morte do hospedeiro para se alimentar, né? Diferente lá do predatismo. Então, a gente tem diversos exemplos aqui, o piolho, carrapato, o próprio mosquito, que são ectoparasitas, né? A gente tem ectoparasitas, são aqueles que se alimentam, que estão anexados ao corpo da gente, né? A parte externa do nosso corpo, ou de outros animais, como a gente tem essa imagem aqui da lagarta, né? Um estágio larval aí da borboleta e cheio de parasitas aqui, né? No seu corpo. Mas existe também os endoparasitas, né? Aqueles parasitas que vivem dentro do corpo ou no sangue, né? Ou dentro de algum órgão, dentro de algum tecido, né? Nesse caso aqui nós temos a solitária, a tênia, né? Vivendo dentro do intestino, né? De humano e de outros animais. Esses animais, geralmente no parasitismo, há uma adaptação do aparelho bucal para fixação, para sugar, né, ou picar o hospedeiro. E outra relação ecológica entre espécies é um processo de competição. Então, essa competição aí pode acontecer entre indivíduos de uma mesma espécie, e aí a gente vai ter uma competição intraespecífica, ou seja, dentro da mesma espécie, como essa imagem aqui está mostrando a luta entre dois ursos polares, né? Geralmente aqui machos brigando pela fêmea ou brigando por território. E essa competição pode ser também entre espécies diferentes. E aí a gente fala de uma competição interespecífica, né? Entre espécies distintas. Nós temos aqui o exemplo aqui do elefante, né? Dos antílopes, vários animais que estão competindo pela água, né? Aqui está pouco disponível naquele ambiente. Então essa competição geralmente envolve luta, né? Então esses seres eles possuem os mesmos interesses e lutam para conseguir aquilo que precisam. Pode ser uma luta física ou nesse caso aqui de escassez de água, a luta é quem consegue, né, se alimentar, explorar melhor aquele espaço, armazenar melhor a água, né, no seu organismo, evitar perdas de água e explorar melhor esse meio. Então, isso de certa forma é uma competição, não necessariamente que envolva uma luta física. Aqui também as lutas entre antílopes, né, da mesma espécie, dois machos lutando, né, para uma disputa aí de domínio de território, disputa pela parceira. E aqui entre o leão e búfalos. Outra relação ecológica que está bem presente em plantas, né? A gente vê bastante isso aí em plantas, é o mensalismo, que é uma relação interespecífica, ou seja, que acontece entre espécies diferentes, que também é denominada de antibiose, né? Na qual um organismo ele vai liberar uma substância tóxica que inibe o desenvolvimento ou a reprodução de outro organismo, de uma outra espécie. Então a gente tem alguns exemplos que eu trouxe aqui, mas sempre nós vamos falar de espécie inibidora, que é a espécie que está produzindo a substância tóxica. Não necessariamente é apenas uma substância tóxica, né? Geralmente há uma liberação de alguma substância, mas não existe um consenso sobre isso. Na literatura você encontra algumas vezes outras relações de amensalismo que não envolvem a produção de nenhuma substância, e nós vamos falar aqui sobre isso. Então, a espécie que está inibindo é a espécie inibidora, e a espécie que está sendo inibida, né, que tem o seu desenvolvimento, a sua reprodução inibida, é o que a gente chama de espécie amensal. Isso é bem comum entre bactérias e fungos,
onde os fungos produzem uma substância que impede o desenvolvimento de bactérias, né? Impede a multiplicação das colônias das bactérias. Aqui a gente tem uma cultura de laboratório, uma cultura de bactéria, então a gente tem as colônias da bactéria, e quando a gente tem aqui fungos espalhados em algumas regiões dessa cultura, as bactérias não conseguem se desenvolver. Na nossa região, aqui em Salvador, região metropolitana, nós encontramos também bastante uma relação entre a amendoeira. Não sei se vocês conhecem essa amendoeira. É uma árvore, né, que ela possui uma substância, ela produz uma substância tanto nas folhas quanto também nos frutos, que impedem o crescimento de novas plantas abaixo da árvore. Então, quando você vê um pé de amendoeira, geralmente na parte de baixo você não tem o crescimento de outras plantas. Isso está associado também à disponibilidade de luz, né? Porque a árvore acaba sombreando, né? E é usada bastante para sombreamento de ruas, mas também a substância, inclusive as folhas secas, são usadas no aquarismo para impedir a proliferação de bactérias que não são benéficas, mas também o próprio fruto, a amêndoa, né? Que a gente chama aqui de amêndoa, esse fruto aqui que está vermelhinho quando está maduro, ao cair no chão, ele libera essa substância que impede o crescimento de outras plantas naquele solo e, consequentemente, impede um processo de competição entre a árvore e outras plantas que pudessem estar crescendo ali naquele solo e tirando os nutrientes do solo. Aqui nós temos também uma relação entre o eucalipto, por exemplo, o pinheiro também, que faz o que? O eucalipto ele secreta também, da mesma forma que a amendoeira secreta substâncias no solo, e essas substâncias vão impedir também a germinação de outras plantas. Então, quando você vê uma plantação de eucalipto, geralmente abaixo você não tem produção, você não tem crescimento de outras plantas. No caso do eucalipto, isso acontece por dois motivos. Primeiro, a produção de substâncias tóxicas no solo, que impede esse crescimento, essa reprodução, como também é o próprio processo de sombreamento. Então, a gente tem aí um amensalismo que pode não ser somente por produção de substância tóxica, mas também pelo sombreamento, o que acaba impedindo aí o crescimento de outras plantas que precisam do sol para fazer o processo de fotossíntese. Nessa imagem aqui nós temos também o fenômeno das marés vermelhas, né? Esse fenômeno, esse processo é causado pela proliferação de micro-organismos, né, dinoflagelados, que acabam produzindo uma substância tóxica na água, por isso ela fica com esse aspecto avermelhado, e essa substância aí causa a morte de diversos indivíduos, aí, diversas espécies de peixes e outros organismos que vivem nessa região. Então é um tipo de relação que ocorre também por produção de substâncias tóxicas. Então, gente, até mais. Essa é mais uma aula sobre ecologia. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço a todos e se cuidem.